Agora o versículo 3, ele anuncia a bênção. Escutem isto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo está próximo? O tempo em que estas coisas acontecem, quando esta revelação de Jesus Cristo é completada em cada era da igreja. Agora, a razão por que ele escreveu isto assim, se ele tivesse dito, bem, agora eles estavam esperando por ele, se tivesse sido revelado, isto tivesse sido revelado a João, que ele ia vir tão logo aquelas igrejas ali fossem completadas. Essa é a maneira que João pensou nisto. Porém, se fosse aquelas igrejas, tão logo elas estivessem completadas, elas vêm. Se ele soubesse, se tivesse sido revelado a ele que ia haver 7 longas eras da igreja, vários milhares de anos ou várias centenas de anos, então não haveria razão para esperar. Eles iriam apenas limitar-se a viver em sua era da igreja. Portanto, Deus falou isto, e isto não foi revelado a eles. Não foi revelado a Martinho Lutero. As coisas que João Wesley soube acerca da Escritura. Não está revelado aos batistas o que os pentecostais sabem acerca da Escritura, porque está numa era diferente. Foi um tempo diferente. E Deus revela suas coisas exatamente no momento propício. Oh, não se pode plantar milho na primavera e colher ao mesmo tempo. Planta-se uma semente e ela cresce até a maturidade. Deus planta a sua palavra e então ela cresce. Então nós olhamos para trás e dizemos, ali estava ela. Ora, sem dúvida, nós a vemos depois que ela foi revelada. Agora, bem-aventurados, a palavra, o anúncio da bênção no versículo 3, aos que leem ou ouvem seu mistério. Faz a mente carnal evitar isto, porque a mente carnal não sabe nada acerca disto. Não admira que a mente carnal não saiba isto, porque é Satanás nessa mente carnal. E Satanás é desmascarado, e Satanás não quer ser desmascarado. Você nota quão horrível é para Satanás quando ele acha que vai ser desmascarado? Observe num dos cultos. Observe a ação das pessoas. Atente na reunião. Pouco antes que Satanás vá ser desmascarado sobre uma certa pessoa, veja a face delas mudando. Veja, elas não sabem o que pensar. De repente, o Espírito Santo desce e desmascara aquele demônio. Oh, ele odeia esse tipo de reunião. Essa é a razão por que temos tido tal batalha, porque a palavra de Deus desmascara o diabo, está vendo? Ela diz o que ele é. Como você diz, esta mulher sentada aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, diz, seu nome é Senhorita Jones, ela vem de tal e tal lugar. O que isso faz? Isto capta seu espírito, o traz a um lugar. Como o Senhor me conhece? Esse homem não me conhece, assim tem de ser algum espírito. Que tipo de espírito é? É o Espírito de Deus. Como? O que há comigo? Você tem tuberculose, câncer, o que seja. Porém, assim diz o Senhor. Como Satanás odeia isso, porque isto o desmascara. Agora, a mente carnal olha, diz, leitura de mente, telepatia mental. Eles não sabem, é loucura para eles, porém, para aqueles que sabem o que é isto. Oh, que bênção! Que é isto? Uma revelação. Uma revelação de quem? Do homem no púlpito? De Jesus Cristo nesta última era da igreja, revelando-se como ele prometeu que faria. A revelação, veja, e Satanás odeia isso. Ora, como ele odeia isto? Ele é desmascarado, desmascara o seu plano. Satanás odeia Apocalipse e Gênesis. Eu tenho escrito aqui. Isso é exatamente verdade. Agora, por que ele detesta a revelação? Porque ele é tão contra a revelação? É porque o cânon inteiro da palavra de Deus e a igreja de Deus estão solenemente edificados sobre a revelação. Nunca será através de uma escola. Não importa quantos ótimos seminários tenhamos, eles estão lá atrás na era obscura.
A Bíblia e a igreja são absolutamente uma revelação. Vamos abrir. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Vamos só dar uma olhadinha em Mateus 16, 18, ver onde as escrituras estão, onde está a revelação. Descendo na montanha, o versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora a Igreja Católica diz: ele a edificou sobre Pedro. Bem, isso é realmente pensamento carnal. Não se poderia imaginar uma mente espiritual compreendendo tal coisa como essa. Como Deus, com seu próprio filho ali em pé, e ainda assim edificaria sua igreja sobre um homem pecaminoso, comum e ordinário? O homem provou isto. Ele, com aquele mesmo espírito sobre si, ele maldisse Jesus e negou o bem em sua face. Não foi Pedro, ou tampouco foi uma rocha que estava ali, como algumas igrejas afirmam que era. Não foi uma rocha, porque Pedro, a rocha a respeito da qual ele estava falando ali, não era Pedro. Tampouco era ele próprio. Agora, muitas pessoas protestantes tentam dizer: foi Jesus, foi ele sobre quem ele edificou a igreja. Ele. Não, isso ainda está errado. Se você notar, não foi Jesus, tampouco foi Pedro, foi a revelação. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, fez esta revelação. Olhe, eu quero lhe perguntar, no jardim do Éden não havia escrituras escritas. E então os dois rapazes, Caim e Abel, e ambos queriam fazer um sacrifício e achar favor com Deus. Quando fizeram assim, Caim veio e edificou um altar. Abel edificou um altar. Bem, se isso é tudo que Deus requer, Deus seria injusto em condenar Caim. Muito bem. Então Caim fez um sacrifício. Assim fez Abel. Ambos fizeram um sacrifício. Caim adorou e assim fez Abel. Caim fez tudo que Abel fez. Assim, se ir à igreja, pertencer à igreja, fazer sacrifícios e orar e adorar a Deus é tudo que Deus requer, então Deus seria injusto em condenar Caim por fazer exatamente o que ele disse para fazer. Porém, veja, Abel, por uma revelação, ele soube que não foi fruto que os trouxe para fora do jardim do Éden, como muitas mentes carnais pensam hoje. Abel veio e ofereceu o fruto da terra, e Deus a rejeitou. Porém, foi revelado, Caim o fez, perdoe-me. Caim ofereceu o fruto da terra porque pensou que foi isso que os trouxe para fora do jardim do Éden. Observe essa revelação, observe o desacordo com isto, observe como isto ofende hoje. Porém, não foi fruto que os trouxe para fora. Eva nunca comeu maçã alguma, certamente. Como ela percebeu que estava nua comendo maçã? Isto se referia à vida sexual. Tinha de se referir. Agora, nós tomamos isso como um texto e voltamos nisso. Eles não têm nenhuma escritura. Alguns deles dizem bem, ela disse: alcancei do Senhor um filho. Sim, Senhor, assim alcançou a prostituta. Deus tem de formar toda a vida. Porém, foi uma vida pervertida. Olha a natureza daquele rapaz. Ele era do seu pai, o diabo. Ódio, malvado, assassino, está vendo? E então, como Abel, quando seus pais provavelmente lhe disseram que as árvores tinham fruto em si, e assim por diante, porém, foi revelado a Abel. Abel foi e apanhou um cordeiro para sangue, tomando vida. Não uma árvore frutífera, trazendo maçãs e bananas e peras, mas Abel, por revelação espiritual, Hebreus 11, ofereceu a Deus maior sacrifício, Deus testificando dele, porque foi-lhe revelado pela fé. Foi aí que Deus edificou a sua igreja, porque carne e sangue nunca te revelou. Nunca aprendeu isto num seminário, alguém nunca lhe ensinou isto em algum lugar.
mas meu Pai que está nos céus te revelou. Ali a coisa toda está sobre a revelação, a igreja toda. Sobre esta pedra da revelação de Jesus Cristo edificarei a minha igreja. Você pode tomar o que o pastor diz, você pode tomar o que o seminário ensina, você pode tomar o que a igreja diz e ainda assim não estar certo. Você pode ser capaz de explicar isto com eloquência, porém, até que Deus tenha lhe revelado que Jesus Cristo é seu Filho e você é salvo através do seu sangue, sobre essa revelação de que Ele é o meu Salvador, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra. Deste modo, você vê por que Satanás é tão contra o livro de Apocalipse. Qualquer coisa que seja revelada, revelação espiritual, Satanás é contra isto. É por isso que ele é tão contra o ministério hoje, porque é isto, a revelação de Cristo. Deixe que a igreja prossiga com suas grandes denominações e organizações e suas pequenas mensagens floridas e assim por diante. Deixe que elas prossigam. Satanás não incomodará isso. Eles não têm dificuldade alguma. Todos dão palmadinhas nas costas deles. Então chega a hora em que Deus, através do Espírito Santo, revela Cristo de volta na igreja, com o poder e demonstrações de cura dos enfermos e fazendo os sinais que ele disse que seguiriam aos crentes se cumprirem. Então Satanás não consegue descansar. Ele faz alguma coisa acerca disto. Até essa hora, Satanás não se importa a quantas igrejas você se una. Ele não se importa a quantas, porém, quando Cristo revela a você que Ele é o Filho de Deus e as obras que Ele fez, você também faz, não alguma outra obra, mas as mesmas obras. Aquele que crê em mim, São João 14,7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Fará as mesmas obras e maiores do que esta, porque Cristo não podia pregar o batismo do Espírito Santo, seria maior. Ele não podia trazer isto a eles, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Porém, quando Jesus veio e sacrificou sua vida, e o Espírito Santo retornou, então eles podiam comunicar vida eterna ao povo. Isso é a maior. Entretanto, os sinais e prodígios. Jesus claramente disse em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? Todo o mundo. A quantos? Toda criatura. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, estes sinais seguirão aos que crerem. E quando isso se torna uma revelação, irmão, você está perto do reino então. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Porque o homem ou a mulher que já esteve lá atrás naquele deserto sozinho, como Moisés esteve, e a revelação de Deus foi manifestada a ele através do Espírito Santo, não há nada que possa sacudi-lo. Ele está simplesmente tão firme e sólido quanto possa estar. Satanás detesta o Apocalipse. Ele não gosta dele de modo algum. Frustra seu plano. A natureza do livro mostra que João não o escreveu. Isso mesmo. Porque eles são para outro... Eles são sua escrita, porém, não sua inspiração. É a inspiração de Deus que escreve o livro. Muito bem, vejamos o que ele diz agora. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem esta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, o tempo está próximo. O quê? Quando a completa revelação de Jesus Cristo tenha sido dada a conhecer às suas igrejas, e à medida que as eras passam, é justamente revelado a elas. Agora nós estamos exatamente no tempo do fim. Assim, agora nós realmente estamos no fim do mundo. Nós estamos na consumação da história do mundo.